aula de sexta, certo? Vamos aí. Olha só, pessoal, eu passei uma atividade para vocês, né? Que essa atividade, ela fala sobre fraude, né? Foi um caso aí de uma madeireira que eu passei para vocês analisarem realmente se houve sonegação fiscal, como é que isso aconteceu. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês, tá? Sobre fraudes, ou seja, como é que isso se processa, tá, pessoal? Como é que isso se processa, por exemplo? Olha só, nós vamos trabalhar aqui como é que nós podemos trabalhar essa parte de fraudes, tá? Ou seja, o que é que o auditor faz, né? Ou seja, a responsabilidade da auditoria em relação à fraude. Então, qual é a responsabilidade dela? Em relação à fraude, ela vai o quê? Ela vai obter segurança razoável, pessoal. De que sempre nós falamos isso, que as demonstrações contábeis ou qualquer outro documento ou qualquer outra seara que a auditoria vai analisar, de que não há distorções relevantes derivadas de erro ou fraude. No caso do trabalho aí que vocês, quem já leu aí o trabalho, pessoal, vocês encontraram alguma distorção relevante em relação a erros ou fraude? Alguém conseguiu identificar alguma distorção relevante? Quem já fez? Anderson, você já fez aí o trabalho aí? Conte aí a sua experiência aí pra gente. E aí, Crenildo? O que seria, tipo assim, Crenildo, na questão de fraude? O que chamaria atenção em caso de fraude? Ei, professor, só para falar da minha... Rapidinho. Posso? Pode, meu querido, à vontade. O que... Não está chegando teu som para mim. Agora, professor. Agora tá. Professor, tipo assim, né? A gente vai fazendo a análise do texto que eu mostrou lá, da reportagem, né? Sim. O que vai se vendo ali que fica muito complicado de se descobrir em primeiro momento, porque o governo é muito conivente com essa situação, né? É tipo assim, tem a SEMAS, né, que vai autorizando certas situações ambientais que eles vão passando a mão em muita situação, né? E fica muito complicado de se descobrir assim de imediato. A não ser quando tem uma investigação por denúncias, né? Das situações que estão acontecendo no ambiente, né? Principalmente aquela que eu acho que uma das infrações é aquele desmatamento que houve na beira do rio lá para fazer uma rampa, né? Para saída da madeira. O Essa acervamento do daí, rio, né? Exatamente, né? aí Exatamente. essa daí é uma, né? Que está olho nu e o próprio governo finge que não está acontecendo nada. Aí ele só começa a se falar quando tem uma investigação por fora, né? Uma investigação séria que busca os culpados. E o mais incrível é que a empresa e ainda quem autoriza diz que não está tendo problema nenhum, né? Olha só, né, pessoal? Quando a gente começa a observar, olha aí o que o nosso colega colocou aí. Ou seja, a pessoa que está autorizando aquilo, ela diz que está tudo ok, né? Diz, não, aqui não temos problema, aqui está tudo certo, aqui está tudo tranquilo. A gente não tem nenhum tipo, quer dizer, ele tira aquela responsabilidade, né, em relação ao fraude, diz que não, olha só. Então, ele já tem o quê? Já tem essa distorção aqui relevante, né? Quando ele tira essa capacidade, ou seja, ele já tem essa distorção relevante quando ele fala aqui. Ou seja, quando ele começa a dizer que realmente ele dá essa segurança razoável, que não existe no caso, né? O Mônica acabou de dar um exemplo aí, que realmente que a própria pessoa que atesta, a própria pessoa diz que está o quê? Não, está tudo ok, não existe distorções, está tudo tranquilo. Quer dizer, a gente começa a perceber, pessoal, que essa a questão, às vezes, tem essa conivência assim. Infelizmente, nós estamos num país chamado Brasil, né? Em termos didáticos, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue visualizar como é que isso acontece, né? Ou seja, quando a gente pega uma madeireira,
né? Eu trabalhei no órgão de fiscalização durante 4 anos, que foi a Secretaria do Meio Ambiente. Então, tinha, tipo assim, pessoal, se apreendia muita madeira. Tudo prova que nós temos um galpão aqui em Coraci só de madeiras apreendidas. Olha só, de madeireiras ilegais. E vocês conhecem, né, que até hoje, no Pará, existe o trabalho escravo, né? Dessas grandes madeireiras aí no termo de desmatamento, mas é como antes. Mas aí, pessoal, será que falta fiscalização? E aí, Laís, pergunto para vocês, será que falta fiscalização, mais ação por parte governamental? O que você pensa a respeito, Laís? Diga aí para a gente. Professor, com a minha pouca experiência, né, nesse ramo, mas assim, a gente observa o que o Anderson falou aí, eu ainda não, confesso que eu ainda não olhei o trabalho, né, ainda não tive tempo de ver o trabalho, mas eu acredito que esses casos, eles acontecem constantemente, né, essa investigação, de fato, para saber o que acontece, a gente sabe que não é feito como deveria, né? Como deveria ser feito. Então, assim, deve acontecer. Quando se fala em fraude, a gente vê em diversos cenários, a gente vê de várias formas, né? E quando se fala no ambiente como esse aí, no caso, acho que foi o exemplo da SEMAS que ele falou, né? Sim. A gente deve imaginar que deve acontecer as fraudes. E aí, para descobrir, de fato, precisa de uma investigação mais intensa, né? E, assim, pelo pouco que eu conheço, eu acredito que não é feito dessa forma, né, professor? Mas Exatamente. falando assim, por altos, né? Eu não tenho essa experiência, eu confesso, Uhum. A gente de até como pode funciona. ver, olha só, eu coloquei aqui um tripé aqui de como é que acontece essa pausa, essa fraude, ela pode ser envolvida um esquema sofisticadíssimo, né? Às vezes é uma Uhum, própria quadrilha, às vezes, como agora o Anderson falou, às vezes até mesmo a outra realmente. parte que fiscaliza pode estar de comum acordo, com falsificação É de isso. documento, registro de operações, falsa representação, então, tudo isso, ou seja, aí vem, né, o que o auditor deve fazer para detectar isso. Claro, isso vai depender do conhecimento dele, vai depender da habilidade, vai depender da Habilidade. frequência, da extensão, da manipulação de tudo quanto é documento, ou seja, para ele poder detectar isso. Ou seja, aí tem que ver também o caso da posição dos indivíduos, né? Ou seja, quem está envolvido? É só o pessoal da madeireira, né? Quando vocês começarem, forem pegar a atividade para ler, vocês vão perceber, será que é só o pessoal da madeireira que está envolvido? Será que alguém Uhum, não beneficiou aquilo, né? Às vezes, uhum. será que o próprio fiscal foi atento? Porque o fiscal, neste momento, ele é o auditor, né? Já que ele está fiscalizando aquilo. Ele exerce esse papel de auditoria, né? Então, essa capacidade de fiscalizar, de detectar, né? Tem que ver se realmente, ou seja, se isso realmente está acontecendo. Se essa manipulação, esse grau de conclui, ou seja, aí, pessoal, vai envolver a questão de valores, né? Vai envolver muito isso, né? Por exemplo, quer ver um exemplo? Aquele exemplo lá que nossa colega deu, Laís, lá do faturamento. Ou seja, não foi só uma pessoa que ficou envolvida lá. Foi uma fraude, né? Claro, ali foi uma farsa. Ou seja, o erro é uma coisa quando se emite uma nota fiscal errada com o nome de um cliente parecido, o nome de uma empresa parecida. Aquilo ali é um erro, né? Mas quando se pensa naquela ação, quando se planeja aquela ação, né? Ou seja, a gente vê aquela extensão da manipulação. O que é uma extensão da manipulação? É o pensar em agir, né? Uhum, É a posição dos indivíduos envolvidos. Então, quando a gente começa a pensar nesse tripé de fraude, o pensar em agir, a posição dos indivíduos envolvidos, a gente tem que pensar, então, onde está a responsabilidade pela prevenção e detecção? E aí, pessoal? O que vocês me dizem? E aí, Crenildo? Onde será em que ponta está esse número 3 aí? A responsabilidade pela prevenção e detecção de fraudes? O que você me diz aí? Pois é, professor, isso aí eu acredito que passa por várias vertentes, né? Principalmente pela conformidade de lei, principalmente, né? Porque você veja só, o Anderson colocou muito bem, né? As colocações dele foram muito boas, né?
Mas é fato que a gente precisa, por exemplo, aqui, da responsabilidade de prevenção. O que eu notei ali é que tem um sistema, como todos os estados, evidentemente, tem que ter, né? Mas faltou mais integração, faltou integração com outros órgãos, né? Então, esse alinhamento aí de uma forma mais que saia mais daqui do estado, mas faça uma integração, porque, por exemplo, uma empresa lá do Mato Grosso poderia muito bem entrar aqui no sistema, burlar isso, né? E aí e outra coisa que a gente notou lá no exercício é que não tem uma fiscalização in loco para perceber se realmente é aquilo, se aquele lote está legal para ser explorado, né? Aquela documentação não tem uma tecnologia assim integrada via satélite para localizar se a empresa realmente está legalizada. Então, além dessa omissão do fiscal, né, ser omisso, né, eu acredito que precisava-se, portanto, ter uma integralização de sistemas, né, mais robusto para, evidentemente, trazer esse alinhamento junto com as conformidades de lei. Então, essa responsabilidade de prevenção e detecção de fraude vai muito dessa governança, e essa governança é justamente essa transparência, né? A transparência que essas entidades que deveriam estar todas integradas, SESMA, IBAMA e outras infraestruturas maiores, eu estou falando nacionalmente, governo federal, governo estadual, municípios, esses municípios daqui do estado do Pará, né? Então, fica muito facilitado, portanto, essa fraude em termos documental e um sistema muito frágil. Tem um sistema, aí você envolve uma documentação aqui, aí tem um fiscal lá também que tá tudo dentro do esquema e você acaba burlando. Então, e fica muito exposto, como bem o Anderson colocou, um porto que eles fizeram ali, né, a 4 palmos, né, de qualquer forma, então não teve autorização nenhuma. Então, a gente observa ali que essa empresa não tem responsabilidade absolutamente com nada em termos de sustentabilidade, né? E aí acaba trazendo um dano para a nação. Apesar de ser exploração aqui no estado, é um dano nacional e que a gente precisa, nós como cidadãos, né, precisa ter envolvimento e trazer mesmo essa proposta de denúncia. E essa governança, eu acredito, saiu, professor, dessa responsabilidade que a administração está envolvida, a parte governamental que deveria estar alinhada e a parte tecnológica que deveria estar integrada. Então, eu acredito que aquele sistema ali estava muito frágil, muito fragilizado. Falta de argumentar, evidentemente, cada um vai botar a sua argumentação, mas precisaria, sim, eu acredito, no ponto de vista de uma integração maior, ou seja, aumenta mais a fiscalização, fica mais dentro de um filtro, ou seja, nem que você faça aqui um esquema fraudulento, em alguma etapa, alguma fase, alguém vai ficar por ali, vai deixar um rastro maior, né, para essa auditoria perceber. Eu acredito que isso seria mais dessa forma. Exatamente. Olha só, quando a gente fala aqui no ponto 2, que ele diz a capacidade do auditor de detectar uma fraude depende da habilidade do perpetrador, ou seja, quem é esse perpetrador? É o cara que realmente manipula o fraude, né? É o cara lá da má índole. Então, essa palavra é muito usada pela auditoria, o perpetrador, ou seja, aquele que perpetua, aquele que pratica a fraude. Ou seja, e, claro, como você acabou de dar esse exemplo aí. Diga, minha querida. E aí, só complementando a fala do Clenildo, nesse último tripé aí, a gente observa que a gente tem aí 3 fases, né? A primeira que a gente vai falar sobre o esquema de fraude, aí o segundo da capacidade e habilidade do auditor de perceber, né, essa fraude e já sinalizar ali. E na terceira, essa questão da responsabilidade ali da governança e da administração, ou seja, da própria gestão, né? Então, assim, o que eu imagino, assim,
em alguns locais como esse, o próprio gestor daquela entidade, o administrador, o governante, enfim, quem está ali naquela gestão, ele não deve ficar. Como é que eu posso dizer? Eu acredito que ele tenha a noção de que acontece, sim, algum esquema de fraude, porque ele é o cara que está. Ele conhece a empresa, né? Ele conhece, então, assim, eu imagino que algumas vezes até o próprio gestor pode estar envolvido. A gente não sabe, né, professor? Então, de repente, o cara ali, ele também sabe de alguma coisa, ou também tá no esquema. Então, isso é muito complexo, né? Imagino, Você assim. tocou, Laís, num assunto interessante, até mesmo o próprio fiscal pode estar envolvido, né? A gente Justamente. tem aqui exemplo, o pessoal aqui, de guarda de trânsito, às vezes ele quer te aplicar uma multa, ele diz logo, olha, é o seguinte, tá com o teu IPVA vencido. E aí, tu vai querer guinchar o teu carro, a gente pode conversar. Olha aí. Desculpa. Né? Quando a gente pode conversar, já está dando uma opção que ele pode resolver aquilo ali. Já é uma fraude. Né? Uma fraude. Professor, eu lembrei, na SEMA, eu trabalhei numa empresa antes da Supergiro, que era uma empresa que vendia rastreador para caminhão. E caminhão e embarcação. Fazia o sistema de rastreamento, um rastreador via satélite, que a empresa monitorava onde que aquele caminhão estava, onde ele estava descarregando, onde ele estava parando, fazer esse controle da frota, né? E a SEMAS, para ela fazer uma prestação de serviço, eu acredito, eu não lembro bem, eu tava no processo da venda do rastreador para a SEMAS, mas ela participou eu acredito que foi de uma licitação, que ela só seria aprovada se ela tivesse nos caminhões o equipamento de rastreamento. Então, eles teriam que fazer aquisição. E esse equipamento de rastreamento todos teriam que ter esse acesso de onde os caminhões estavam, controle de abastecimento. Para poder monitorar, né? Para monitorar aquela frota ali, para fazer aquele procedimento ali que eu não me recordo qual era. E aí, quando a gente foi oferecer o serviço, eu lembro que o nosso sistema ele era muito completo. Ele fazia tudo assim, então não tinha como o cara burlar nada. Ele é muito completo o sistema do TRAC, tanto é que é um dos mais caros hoje no mercado. E eles preferiam, o próprio gerente da frota, eles preferiram comprar com uma outra empresa bem inferior que dava para burlar, para não terem tanta informação sobre os caminhões. Precisam ter noção. O próprio gerente lá de frota, de logística, eu lembrei disso agora. Então, o senhor tem noção, o cara não queria que tivesse um controle porque deve ter algum esquema fraudulento ali no combustível, algum desvio ali. Se tivesse o equipamento do Autotrack, ele não ia mais conseguir fazer. Então, o senhor vê como é, né, professor? É um dos casos, assim. Exatamente, né? Aí a gente começa a perceber como é que esse concurso, né? Como é que isso funciona, né? Quando a gente começa a perceber esse tripé, né? Exatamente, esse triângulo da fraude, né? Ou seja, olha aqui que nós colocamos aqui, como é que ele funciona, né? Ou seja, incentivo, a pressão, a oportunidade, a atitude, né? E aí, pessoal, essa incentivo e pressão, o que leva alguém a fraudar algo, né? Qual seria essa pressão aí que nós colocamos aí nesse triângulo aí? Qual seria? E essa oportunidade? Será que aquela frase que a ocasião faz o ladrão funcionaria isso aí? E aí, o que é que vocês me dizem? Com certeza. Aconteceu uma situação comigo mais ou menos parecida com essa aqui. Tá, fala mais um pouquinho próximo do teu microfone, meu querido. Ah, tá. Eu fui em Barcarena, né? Sim. Saindo do Caripi, aí o pessoal entrou no carro e aí voltando tinha uma blitz. Aí torcendo para não parar, me pararam, né? Aí o que aconteceu? Ele pediu os documentos, né, tudinho, e pediu para baixar o vidro de trás do carro, aí baixei, aí o pessoal tava sem cinto. Aí olha a aplicação. Ele queria me multar, era pelos 3 cintos. Caramba. Que, na verdade, no Código de Trânsito, se uma pessoa está sem cinto, ou as 2, 3, é só uma multa, né? Não tem esse de quantidade. Pois é. Aí o que aconteceu? Aí na hora que eu saí do carro,
Ele disse, olha, eu não, eu, eu não, eu não aceito o negócio, mas se tu for lá com o capitão, ele pode aceitar ou não, assim mesmo. Olha só o trâmite. Aí quer dizer que ele queria me aplicar três multas, né? No caso do cinto, para cada pessoa que estava sem cinto, lá era três. Aí dava quase R$ 600. Aí se eu fosse lá com o capitão, né? Aí o capitão, olha, dá quase 600, me dá uns 200, R$ 300. Caramba! Aí eu fiquei, aí eu fiquei pensando assim. Aí eu disse para ele, olha, eu faço estágio lá no Detran, eu não sei dessa arrumação aí que tu tá me falando. Aí já mudou a conversa. Aí Ó, ele disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou ser bacana contigo, eu vou só te dar uma multa em relação a um cinto só. Aí foi que aí mesmo ele insinuou, né? Se eu quisesse ir com o capitão, aí eu digo, não, se eu trabalho lá dentro do Detran, e mesmo também eu não tenho essa índole de fazer esse tipo de situação, né, de corrupção, me aplica a multa. Aí foi que ele me aplicou a multa, né? Para o senhor ver, olha, todo é um incentivo e uma pressão junto, né? Para poder ter a situação que eles querem. exatamente, né, pessoal? A gente começa a perceber, né, que essa atitude, né, ela tá com a pressão, com a oportunidade. Né? O cara, quando tem oportunidade, peraí, mas eu vou te aplicar essa multa, tudo mais, com essa oportunidade. A gente começa a perceber, gente, que o indivíduo que ele quer manipular uma fraude e quem vai sentir as organizações que vão sentir, elas têm esse risco de fraude. Ou seja, quando a gente fala esse tripé, incentivo, oportunidade e a racionalização da atitude, o cara já tem tudo pensado nisso, né? Ele já tem tudo pensado, como ele já sabe como é que ele vai agir, né? Ele já sabe que... Diga lá, Granil. O Anderson é extremamente uma exceção da cultura do país, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu no próprio veículo dele, ele assumiu a responsabilidade. Não, me aplica a multa, bacana, né? Então, a gente vê tanto em qualquer que seja o órgão fiscalizador, existe a pressão. Mas, por exemplo, que eu mais escuto por aí, e o cara que ele é o próprio militar, ou das Forças Armadas, ele fala para mim na cara dura, Clenildo, a minha esposa é uma tenente e é só ligar para ela que ela dá uma carteirada. Olha o abuso de poder, e eu tenho que escutar isso para não perder a amizade. Quer dizer, isso aí é uma história que acontece em qualquer lugar do Brasil. Lembra aquele juiz, aquele desembargador, que Sim. pegou o boleto de fiscalização do cara, humilhou, apresentou a carteira em rede nacional? Quer dizer, isso que acontece. O fiscal falou assim mesmo, olha, meu amigo, vai falar com o capitão, quer dizer, ele joga a hierarquia, né? E culturalmente, né, se fosse o Anderson não é nem bobo, nem um pouquinho de bobo, não teve nem um pouquinho de bobo, né? Trouxe justamente, não, eu vou conversar com o camarada lá, quer dizer, a hierarquia, essa pressão foi justamente sair de um mero fiscal e colocar vai falar com o capitão, vai falar com o juiz, quer dizer, os caras colocam algo que é para as pessoas imaginam que o juiz é um deus, ou que o capitão é outro Deus. Concepção, né? Quer dizer, a cultura do povo é, infelizmente, assim, pessoal. Mas se for pensar do lado racional da coisa e trazer, por exemplo, toda a logística de você interpretar as normativas, Exatamente. isso não ia acontecer em nenhum lugar, em absolutamente nenhum lugar. Mas, infelizmente, a gente tem que esbarrar nessa cultura. E o Brasil tem esse dinamismo, né, de efetivamente da corrupção. A gente começa